O próprio ministro Haddad deu uma declaração de que o ressarcimento pode atingir até 2 bi, sendo que, pelas próprias matérias, isso chega até 6 bi. Então, a minha pergunta é, qual número de fato será ressarcido? Se vai chegar até os 6, que eu acredito que seja o montante total, ou se vai parar nos 2, como o ministro, os 2 bilhões, como o ministro Haddad se referiu. Se isso foi feito no período Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, que os responsáveis paguem. Mas o que eu senti é que o governo ficou mais preocupado em rebater meu vídeo do que saber como que vai ressarcir os idosos. Agradecer aqui a palavra do deputado Nicolas. Dizer que eu assisti, deputado, e em homenagem à sua postura hoje aqui, equilibrada e centrada e focada nos aposentados e pensionistas, eu quero dizer que poucas vezes vi o presidente Lula tão indignado quanto vi nas reuniões internas com relação a esse assunto. E aí eu digo que não é indignação para a imprensa, para jornal, para o público. É aquela indignação numa reunião para 6, 8 pessoas, onde se expressa o que tem no coração da pessoa, onde é que tem no sentimento. Então, é um público que o nosso campo sempre priorizou, é um campo que o campo progressista sempre deu atenção. São pessoas que o presidente Lula tem o maior apreço, que procurou fazer a indexação com o salário mínimo, que foi tão criticada pelo mercado. Então, o golpe atingir a essas pessoas foi uma coisa que o deixou profundamente indignado, e por isso ele me pediu pessoalmente, já repetiu isso várias vezes, tem vários ministros que já viram isso, ele pedindo que fôssemos as últimas consequências na busca do dinheiro, para que o dinheiro que seja o dinheiro do ressarcimento, seja justamente o dinheiro daquelas pessoas que fraudaram, para que não sejam os pagadores de impostos, como disse Vossa Excelência, para que não seja a sociedade que seja dedicada a ressarcir esse dinheiro. Agora, concordo com o deputado Pedro Campos que, entre a demora judicial para se buscar esse dinheiro, se identificar esse patrimônio, bloquear e trazer de volta, os aposentados não podem esperar, quem tem 80, 90 anos não pode esperar. Então, eu acho que temos consenso quanto a isso. O que não pode é ficar no esquecimento, e essa é uma determinação do presidente, de ir atrás do dinheiro, para que o dinheiro das associações fraudulentas ressarça o governo que vai ressarcir os aposentados. Então, eu acho que, para finalizar, o deputado Nicolas perguntou qual era o número total em bilhões de reais. Nós não temos esse número ainda, porque isso parte de uma autodeclaração. Então, nós temos uma floresta, digamos assim, para fazer uma comparação, de 9 milhões de pessoas que foram descontadas de algum valor durante algum período, e só depois de que cada uma delas diga se concorda ou não com o desconto, se autorizou ou não o desconto, é que nós vamos poder fazer essa conta. Eu acredito que é algo em torno de 2 a 3 bilhões de reais. 6 bilhões de reais seriam todas as pessoas que tivessem sido descontadas durante o período máximo do prazo prescricional de 5 anos, e todas elas tivessem descontos não autorizados. Nós sabemos que isso não vai acontecer, portanto, eu calculo entre 2 e 3 bilhões de reais, podendo ir no máximo a 4 bilhões de reais, mas é só uma expectativa, é melhor esperarmos os dados do meu aplicativo, do meu INSS e dos Correios. Foram, ao todo, hoje, já mais de 3 milhões de pessoas que procuraram, das 9 milhões comunicadas, 3 milhões de pessoas já procuraram contestando os descontos. Então, é um número alto e significa que o processo está funcionando. Quer dizer, as pessoas estão buscando os seus direitos, estão contestando os descontos, e eu acho que são números importantes. Com relação à preservação dos acessos aos dados dos aposentados, tem uma coisa que eu queria dizer aqui. Quando nós assumimos o governo, havia mais ou menos 3 mil senhas com pessoas com acesso aos dados do INSS. 3 mil pessoas tinham acesso aos dados do INSS. Hoje, apenas 6 pessoas, meia dúzia de pessoas têm. Eu sou ministro de Estado da Previdência Social, não tenho acesso aos dados do INSS. O presidente Gilberto Vale é presidente do INSS, ele não tem a senha de acesso aos dados do INSS. Então, só 6 pessoas têm acesso, de forma a concentrar e garantir que esses dados sejam protegidos, que é um grande patrimônio da Dataprev, do INSS, da Previdência Social e do povo brasileiro. Agradecer a manifestação do deputado
Castro Neto, que pede punição exemplar e ressarcimento dos aposentados. É a nossa obsessão também cumprir com isso. Agradecer a manifestação do conterrâneo, líder do PSB, deputado Pedro Campos, pela forma eloquente e didática como se posicionou. Agradecer as palavras aqui da deputada Jandira Fegali, que me emocionaram aqui. Eu estava fugindo dessa emoção aqui. Vossa Excelência me pegou aqui desprevenido. E agradecer, é um prazer estar aqui com Vossa Excelência e tantos mandatos depois. E mais tarde estarei no livro de Vossa Excelência, se Deus quiser. Cultura é poder. É isso. Será que pode falar do livro aqui? Pode. Livro pode, né? Pode. De propaganda de livro pode fazer. Eu informo para vocês depois. Presidente Rui Carneiro, obrigada pela deferência aqui da fala, que estava inscrita, agradeço. Ministro Volney Queiroz, colegas aqui da Comissão de Previdência e da Proteção ao Idoso. Primeiro, ministro, eu quero dizer que a sua explanação, eu acompanhei, foi muito completa. Eu tinha várias perguntas, mas já foram respondidas essas questões. Mas eu quero sublinhar aqui alguns aspectos da sua intervenção e do que eu estou ouvindo aqui no debate. O primeiro deles é, a senhora falou de biografia. Pedir silêncio aí aos parlamentares. O senhor falou de biografia. E eu quero aqui dizer que nós fomos deputados juntos, pelo menos em 4 mandatos. E eu quero aqui testemunhar a sua integridade, a sua lisura, o seu compromisso com o povo, o seu compromisso com os trabalhadores, o seu compromisso com o dinheiro público e com o que há de mais avançado nesse país. Então, isso nós precisamos atestar de quem conviveu de perto, muito próximo, e eu tenho a convicção de que sua biografia só vai ser mais fortalecida com a sua atuação como ministro da Previdência, a quem eu parabenizo ter assumido nesse momento tão adverso e difícil, com a coragem e a coerência que sempre teve com esse país e com o nosso povo. Segundo lugar, ministro, dizer que eu identifiquei um erro no governo, e eu gostaria de dizer. Uma investigação que começou em junho de 2023 tinha que ter sido divulgada lá, porque isso mostraria para a sociedade onde estava a fraude, aonde ela tinha começado, aonde ela foi intensificada, que associações que são as maiores detentoras da fraude contratou. Quem foi? Se essa investigação tivesse sido anunciada em junho de 2023, ninguém hoje estaria dizendo que o nosso governo está envolvido, porque a investigação começou lá. Foi o nosso governo a partir da Controladoria Geral da União, não foi de nenhum juiz. A Controladoria Geral da União do governo Lula foi quem abriu, provocou a Polícia Federal, o Ministério Público, para que essa investigação começasse. E a Polícia Federal não foi limitada, como sempre foi no governo anterior, a fazer as devidas investigações. Então, é importante que a gente diga que essa investigação começou em 2023 e que foi essa investigação que permitiu a paralisia da fraude, uma fraude que começou e se intensificou no governo anterior e que foi paralisada neste governo. Então, Vossa Excelência vem aqui com a tranquilidade de quem tem o que dizer, de quem não tem culpa nem responsabilidade nessa fraude, de quem está tomando as medidas corretas e representando um governo que estancou o processo fraudulento, que está investigando e que vai punir os responsáveis e que vai ressarcir os que perderam, os que estão angustiados, que estão com a dor da perda do seu dinheiro, que já é pequeno, mas que precisa ser devolvido pelo Estado brasileiro. E como disse o deputado Pedro Campos, ir atrás de quem fez a fraude para que seja devolvido aos cofres da União. Portanto, ninguém do governo anterior ou que o represente tem moral ou autoridade para colocar o dedo em riste, nem para o senhor, nem para ninguém desse governo, que é extremamente visível que foi este governo que paralisou o processo de corrupção, que se intensificou no governo Bolsonaro e que nunca permitiu a revalidação a cada 3 meses da avaliação das associações. Foi ele quem revogou a possibilidade da revalidação trimestral. Por quê? Porque queria que a fraude continuasse. Não sei... Estou concluindo, presidente. Não sei deles quem lavou dinheiro, quem participou disso, mas certamente a investigação demonstrará. Então, tem aqui a nossa solidariedade, o nosso apoio, a nossa integral acolhida às medidas que estão sendo tomadas pelo governo e sabe que o nosso compromisso com esse governo é absoluto, porque nós sabemos que vocês estão trabalhando para extinguir a corrupção no Brasil, principalmente nessa previdência tão importante para o povo brasileiro. Parabéns, ministro.